Olá, bem-vindos à série de podcast de Gênesis 1 a 11. E meu amigo, se você caiu de paraquedas nesse episódio e não assistiu os anteriores, então você está mais perdido do que fabricante de tijolos na terra de Cinear. Aqui é o Observatório 7 e nós estamos numa jornada muito especial no nosso canal, conversando um pouquinho sobre os 11 primeiros capítulos de Gênesis sob uma perspectiva teológica. Sim, os vídeos de história que você curte aqui no canal, que são vídeos e não áudios como esse, esses vídeos entram no ar toda terça-feira, sempre às 20 horas. Então não perca, se inscreva, acione o sino de notificações para ser avisado, fique aí por dentro das novidades e dê uma olhadinha em tudo que a gente tem para oferecer aqui no nosso canal. Antes que eu fale para você sobre os personagens do capítulo 11, eu quero contar para você que se você entrar no nosso canal em playlist e você abrir esta seção aqui do nosso canal no YouTube, você vai perceber que ali os vídeos estão divididos em sequências. Isso é muito importante de contar para você explicar, porque este episódio é o último da série de Gênesis 1 a 11. Nós estamos aqui no episódio do capítulo 11, então a série vai acabar? Sim e não. O pessoal aí tem pedido, insistido que os podcasts continuem. Eu fiquei surpreso realmente com a reação do pessoal, incentivando que a gente grave inclusive de todos os livros da Bíblia. Olha, nós estamos aí com alguns planos, quem sabe vai rolar de a gente falar um pouquinho sobre exegese, hermenêutica e como ler os diferentes tipos de literatura da Bíblia. E aí, quem sabe, nesse processo, nesse pacotão todo de uma próxima série, eu coloque aí uma introdução às principais seções literárias da Bíblia, uma introdução aos principais livros que tem nessas seções. É algo que está no coração, a gente está planejando e em algum momento vai vir. Por isso que você tem que estar inscrito e tem que ter acionado o sino de notificações, que quando isso começar a aparecer, você é avisado automaticamente. Mas e agora? Bom, para quem começou a acompanhar o canal a partir do podcast, eu queria dizer para você que onde termina esse podcast, começam vídeos de outras 3 séries. Deixa eu explicar para vocês. Todas elas já estão disponíveis na playlist do nosso canal. A primeira série que você tem lá, que você deveria assistir, é a série Ancestrais, a série fundadora aqui desse canal. Ela é a série mais antiga, foi feita de uma maneira ainda bem precária, o áudio não era bom, eu sei disso, pessoal, eu fui aprendendo com o tempo, eu faço isso aqui de forma voluntária, por amor mesmo, e eu fui aprendendo com vocês e a coisa foi melhorando. Então, os primeiros vídeos que você vai encontrar na série Ancestrais estão bem sofríveis, especialmente na parte do áudio. Não tínhamos ainda os equipamentos, microfone e tal. Fui aprendendo algumas coisas com o tempo, programa de edição. E eu peço perdão, tenho muito desejo de atualizar essa série um dia, de colocar algumas novidades que eu aprendi. Aqui a gente não tem a mente fechada, aqui a gente pode mudar de ideia, a gente pode voltar atrás, pode pedir desculpa. Aqui a gente vai aprendendo coisas novas, vai descobrindo coisas novas. Inclusive teria alguns vídeos ali que eu faria algumas revisões. Mas ainda recomendo, vale muito a pena assistir. E você tem ali 28 vídeos sobre os ancestrais, que são os descendentes de Noé, seus filhos, netos, bisnetos e tal, e que povos eles deram origem. Depois você tem uma outra série muito importante, que seria mais ou menos a partir do capítulo, se formos olhar para a Bíblia, a gente está terminando essa série aqui no capítulo 11, se fosse fazer uma série do capítulo 12 em diante, eu te diria que o nome dessa série é Caminhos da Humanidade, a Idade do Bronze. Lá tem 43 vídeos que começam um pouco antes de Abraão, aliás, bem antes de Abraão, já na formação dos primeiros estados, na formação das primeiras civilizações, no começo da utilização da Idade do Bronze, em meados de 3.500 a.C. Se quer entender o porquê dessa data, ouça o podcast anterior. E vai até mais ou menos 1000 a.C., onde a gente vai terminando a Idade do Bronze e começando a Idade do Ferro. Então, esta série já está lá disponível, tem 43 episódios.
Você vai conhecer não só a história bíblica, mas a cultura de todos os povos da Bíblia nesse período de 3.500 até 1000 a.C. E, finalmente, onde termina a série da Idade do Bronze, que é aí por volta de 1000 a.C., a gente começa a série Idade do Ferro, que é a série que estamos apresentando toda terça-feira à noite. E aí tem já 34 vídeos disponíveis quando eu estou lançando esse podcast. E ainda vai ter muitos outros que vão chegar até a época de Cristo. É claro que a Idade do Ferro não termina no nascimento de Cristo, mas a nossa série vai ir até a época do nascimento de Cristo. Por quê? Porque o plano aqui do canal é depois a gente fazer a continuidade do contar a história humana a partir de Cristo, meio que indo por séculos ou por períodos menores da história do mundo, já que as informações são muito mais vastas e nós temos muito mais fontes, muito mais civilizações, dá mais trabalho de contar essa história. Então, provavelmente vamos ter uma história sobre o primeiro século, a idade cristã, a época de Jesus, dos apóstolos, a era apostólica. Depois teremos uma próxima série sobre o período do Império Romano durante os mártires cristãos. E é claro, sempre mostrando o que está acontecendo no mundo inteiro paralelo à história do cristianismo e da civilização ocidental. Vamos contando a história da humanidade como um todo. E aí a gente vai ter, se Deus quiser, um período da história da Idade Média e depois sobre a época da Idade Moderna, Reforma, Iluminismo. E se Deus permitir, quem sabe a gente chega a fazer uma série sobre a história contemporânea. É uma coisa que eu gostaria muito. E orem por nós, que Deus possa nos abençoar e aos pouquinhos a gente vai construindo esse trabalho todo para vocês. E nesta série especial, nós estamos aqui analisando Gênesis 1 a 11 de uma perspectiva teológica. É claro que sempre respeitando o ponto de vista diferente, o ponto de vista dos outros. E isso é uma das coisas mais legais desse canal, porque apesar de ser um canal cristão, nós não só temos aqui católicos, nós não apenas temos aqui protestantes, adventistas, temos aqui Testemunha de Jeová, tem aqui pessoal das religiões de tradição africana, mas a gente tem aqui judeus, nós temos aqui budistas que já passaram por aqui, conversaram comigo, nós temos aqui gente do hinduísmo que já passou aqui e conversou comigo, e nós temos aqui também ateus, inclusive agnósticos, e até aqueles que têm algum tipo de crença em Deus não definida e não necessariamente creem nas Escrituras, mas nos visitam. E a minha gentileza e o meu respeito a todos vocês, porque vocês são sempre muito bem-vindos, inclusive para discordar. E nós apreciamos demais aqueles que discordam no devido espírito ou no devido tom, né? São pessoas do bem que têm a contribuir e mostrar um pouco de um pensamento diferente, são sempre muito bem-vindos. E cabe a nós, cristãos, nos educarmos para sabermos como conversar com as pessoas e sabermos respeitar a maneira diversa que as outras pessoas têm de ver a fé e a história, ok? Tratemos sempre as ideias dos outros como gostariam que tratassem as nossas. E eu penso que isso é realmente cristianismo. Muito bem, meus amigos, e o Nimrod? Bom, o que nós podemos saber de Nimrod, e é o que a teologia pode afirmar, é o que está no texto revelado. A teologia trabalha com texto bíblico e não com outros textos, não com outros escritos. A teologia trabalha com a Escritura. E na Escritura, como chamamos a Bíblia, o que temos de Nimrod é só alguns poucos versos dentro do capítulo 10, que se faz necessário fazer uma análise agora para a gente poder entrar na história do capítulo 11. E de cara, devemos abandonar por completo tudo aquilo que não é teologia e, portanto, não responde à expectativa e metodologia que nós estamos abordando o texto bíblico. Então, deixamos de fora todas essas tradições não bíblicas a respeito de Nimrod,
porque tem um livro judaico lá que fala que Nimrod conheceu Abraão e tal. Não, isso não está na Bíblia, então nós já deixamos de fora, abandonamos. Porque tem uma teoria que conta que Nimrod casou com a própria mãe e tal, e o nome dessa mulher foi Semiramis, em outras versões Semirâmides, e ela, depois da morte de Nimrod, teria tido um filho, daí diz que era a reencarnação dele. Não, isso aí não está na Bíblia. Nós de cara abandonamos também esse tipo de conversa, esse tipo de versões, porque elas não têm lugar de ser, elas surgem de lendas que vão se construindo aqui e ali com o passar dos séculos e ninguém sabe bem a origem e não estão no texto revelado. Teologia é o estudo do texto bíblico, do texto revelado. A gente não estuda qualquer teoria que surge, ou qualquer versão que aparece, mas tem um livro ali, o livro de Jazari, conta que Nimrod, isso... Não, esse livro aí, vá ouvir, ou vá assistir, aliás, o nosso vídeo sobre os livros do Antigo Testamento, você vai entender o que é esse livro. Mas tem tal tradição islâmica, tal tradição isso e aquilo. Não, nós trabalhamos com teologia, e teologia trata do texto revelado. A gente pode ir até onde o texto diz. E aquilo que não está no texto, então é um mistério que, a menos que surjam provas históricas, realmente inequívocas, arqueológicas, a gente não pode ir além disso. Nós não trabalhamos com hipóteses de teorias disso, daquilo, de conspiração. A gente não trabalha com nada disso. Se faz necessário abrir um parênteses aqui e falar um pouquinho sobre novela. Apesar de que eu não assisti a tal novela sobre Gênesis, é óbvio que eu tenho conhecimento dela e muitos dos amigos comentaram comigo, olha, apareceu o Nimrod na novela e o cara parece que casa com a mãe e tal, se é que é assim a novela conforme me disseram. Se não for, me corrijam aí nos comentários. Veja, qual é a minha opinião sobre isso? A minha opinião é que a novela tem direito de filmar, encenar e apresentar o que ela bem quiser. Nós temos que entender que uma novela tem um objetivo de ser entretenimento e não pregação da palavra de Deus. Embora, às vezes, o próprio entretenimento possa, de alguma forma, favorecer a pregação. E eu não tiro a virtude da novela ou das novelas bíblicas que são produzidas por essa ou aquela emissora, ou por essa ou aquela igreja, ou filmes bíblicos que são produzidos por esse ou aquele ator ou produtor. Você tem, por exemplo, aí o filme aí sobre Jesus, produzido por Mel Gibson, que é um filme que tem uma teologia fortemente católica por trás dele. Você tem outros que têm uma teologia mais protestante, e por aí vai. Eu não tiro o mérito de ninguém. Eu acho que cada um tem o direito de produzir artisticamente e até religiosamente o que bem quiser, entendeu? A minha função aqui como teólogo é só lembrar vocês de que a gente não pega novela para interpretar a Bíblia. Muita gente diz assim, olha, mas assisti a novela e a novela é tão legal que me estimula a ler a Bíblia. Então, Deus seja louvado por isso. Eu acho ótimo para você, entendeu? Se isso está te fazendo ler mais a Bíblia, parabéns, entendeu? Só tenha o cuidado de fazer a diferença e entender que o que você assiste num filme de Hollywood, numa produção, sei lá, de um canal de streaming, ou então na novela de determinado canal de televisão, aquilo ali não é texto bíblico. Os roteiristas, quando pegam histórias da Bíblia, eles percebem de cara que falta recheio de falas e falta características de determinados personagens. Ou seja, ele constrói personagens que não estão no texto, ou ele constrói história em personagens que são obscuros no texto, ele constrói falas para esses personagens, e aí você vai recheando a história para poder criar realmente um romance que seja palatável ao público. E aí você tem histórias sobre, por exemplo, a mulher de Noé, os filhos de Noé, as noras e tudo mais, e o relacionamento desse pessoal todo. E aí você tem um personagem Nimrod que é construído com base também em uma determinada tradição que se tornou popular na internet, que parece um roteiro interessante para quem produz ficção. Mas isso não quer dizer que
os historiadores, ou não quer dizer que o arqueólogo, ou não quer dizer que os teólogos concordem com isso. É porque novela, amigo, novela é só entretenimento, uma produção artística que tem o seu lugar de ser. Mas você nunca deve pegar a novela como base para interpretar as escrituras. Assim como eu não pego o filme Ben-Hur, o clássico lá do Charlton Heston, que é um filme que eu amo, que eu acho maravilhoso, mas que é uma ficção, não é uma história real, porém é um romance, uma ficção baseado na história real de Cristo. Eu não pego o filme Ben-Hur e interpreto os evangelhos a partir do filme Ben-Hur. E nós não vamos atrás de tradições. Ah, mas isso aí foi a tradição dos judeus. Então, nem tudo que é tradição dos judeus quer dizer que está certo. Você vai encontrar, por exemplo, muitas vezes Jesus debatendo com os judeus a respeito de tradições e Jesus repreendendo os judeus de que as tradições que eles estavam fazendo ali não eram bíblicas. Então, só porque um nome tem determinada tradição em outros livros judaicos, não quer dizer que isso está certo. Então, o que podemos saber sobre Nimrod é que esse camarada, no texto bíblico, é chamado de um homem que começou a se tornar poderoso na terra e foi chamado por Nimrod, o que não significa que esse era o nome dele. Pode ser que o nome ganhou a identidade que eu vou mencionar agora, ou pode ser que o nome seja só um título, mas Nimrod significa o rebelde. E esse vai ser o tom da história da Torre de Babel. E ele é descrito como o iniciador de um reino. Possivelmente ele foi o primeiro camarada depois do dilúvio a ser chamado de rei, talvez até na história, o primeiro a ser coroado ou ser chamado de rei. E esse camarada começa o seu reino construindo uma cidade, uma torre, num lugar que vai se chamar Babel, mas ele também tem o início do seu reino, veja, numa série de cidades, o que mostra que a humanidade nessa época já está mais ou menos distribuída. Ela é uma só porque tem uma linguagem, mas ela já está vivendo em cidades diferentes, possivelmente alguns já se espalharam, e ele tem aqui um grupo de cidades que é Erech, na arqueologia chamamos de Uruk, que é uma das cidades mais antigas lá da Mesopotâmia, Akkad, que é outra cidade importante, de onde vêm os acadianos, é um povo semita, Calné, que é uma cidade citada aqui no texto bíblico, que não sabemos exatamente onde era, alguns especulam que fosse a sumeriana cidade de Nippur, mas não temos certeza. Todos estes parte do reino de Nimrod na terra de Sinear, que é um outro nome, ou é um nome bíblico para Suméria. Então Sinear, a região da Suméria, que hoje a gente chama de Mesopotâmia, a terra entre rios, o rio Tigre e Eufrates. Veja que o texto de Gênesis 10 tem um outro detalhe interessante. O texto de Gênesis 10 não quer dizer que está no passado, antes da história da Torre de Babel. Apenas Gênesis 10 é uma maneira, a introdução de Moisés, o autor do texto, de dar uma visão geral, certo, sobre os personagens que vão estar presentes nessa ocasião da Torre de Babel. Então você tem aqui uma descrição dizendo que Nimrod depois saiu daquela terra, saiu dali e foi para a Síria. Olha que interessante isso, porque a Síria é o nome de uma terra que recebeu o nome de um descendente de Sem, semita, chamado Assur, descendente de Noé também, um dos netos, bisnetos aí. E Assur vai ser a capital nacional da Síria por um bom tempo, mas sempre rivalizada por outra cidade muito famosa chamada Nínive, que parece ter preservado no nome Nínive, de Nimrud, ou de Nimrod, e tem ali também Nimrud, as antigas cidades de Rebotir e Calá. Então, estas cidades, dentro do território assírio, foram fundadas por este Nimrod. Dá-me a impressão de que esse saiu depois para a Síria, quando você já tem ali uma terra da Síria, dá-me a impressão que isso é depois dos acontecimentos de Babel. O que já começa
a desconstruir algumas teorias da conspiração de que Nimrod morreu ali na Torre de Babel. Pode ter morrido, nós não temos certeza, mas pode ter também terminado a construção da Torre de Babel, como veremos aí que o capítulo vai contar, e ele pode ter saído de Babel, onde frustrou-se o seu plano e começou seu novo reino ali nessa cidade chamada Nínive, onde depois ele talvez não prosperou muito tempo e foi engolido, absorvido pelos assírios ou se juntou com eles. É uma das coisas possíveis. A primeira coisa que a gente vê aqui é que o capítulo 11, verso 1, ele vai tratar e dizer assim: ora, em toda a terra havia apenas uma linguagem e uma só maneira de falar. Primeira coisa aqui, ó, não tem um povo só. Você já viu que eles estão vivendo em diferentes cidades, mas tem uma só linguagem e maneira de falar. Sucedeu que, partindo eles do Oriente, desceram com uma planície na terra de Sinar e habitaram ali. O texto vai tentando resumir o que pode ter sido séculos, décadas, e não sabemos exatamente quantos anos se passaram. Muito bem, esse pessoal desce então para a região do vale e ali eles começam a construir algumas cidades perto daqueles rios que tem por ali. Entre essas cidades, as mais famosas, a gente já citou, estava ali Erech, Akkad, Calné, ok? Que são as cidades de Nimrod, e por coincidência esse Nimrod é morador de Uruk, é rei sobre Uruk, a mesma cidade onde o herói Gilgamesh também foi considerado aí um herói lendário, né, da cidade de Uruk, e era um valente caçador e tal. E existem muitos paralelos entre a história dos dois. Por exemplo, Gilgamesh, ele vai atrás do homem que sobreviveu ao dilúvio, que ele chama de Utnapishtim, para procurar aí o segredo da vida eterna. Isso é muito interessante, porque a gente pode ter aqui releituras, na verdade, a gente pode estar falando aqui de tradições distintas, de maneiras distintas de ver personagens que existiram e que foram reconstruídos de inúmeras formas. Assim como, por exemplo, o personagem Hércules parece ter muita relação com a construção do arquétipo de Gilgamesh, o herói, aquele que é valente, aquele que tem várias mulheres, que mata feras como leões e outras criaturas. É um personagem que se parece muito com o personagem descrito como Nimrod, o rebelde, que consegue se tornar um tipo de messias, um tipo que vai arrebanhando as pessoas como um salvador. Ou imagine quando eles começaram essas cidades, essas pequenas vilas, que eles não tinham ainda grande estrutura e essa era uma terra selvagem que na época era habitada por leões, na época era habitada por ursos e por diversas feras, leopardos e tal. Então, o papel do caçador era muitas vezes de um salvador dos indefesos, da população. Isso vai ser preservado na memória dos assírios, onde os reis vão ser sempre mostrados como caçando leões. Isso vai ser preservado na memória dos mitos, como de Gilgamesh, ou depois lá com os gregos de Hércules. E Hércules é um mito meio que quase universal, que você encontra com outros nomes, com outras personalidades, mas com o mesmo arquétipo em outros povos, inclusive lá em Canaã e outros lugares como o norte da Europa e por aí vai. Mas o importante para nós aqui é que esse personagem, que vamos chamar aqui de Nimrod, começa a ganhar popularidade, ele começa a se mostrar como um salvador, e muitas pessoas talvez começam a entendê-lo como realmente um enviado do céu, um enviado celestial, que pode resolver o problema do início da civilização. E a civilização, ela tem medo, é o que a gente percebe pelo andar do capítulo 11, porque ele consegue convencer esse pessoal a construir uma torre. E essa torre tem um objetivo, para que eles não sejam espalhados pela terra e o nome deles se torne famoso. Qual é a intenção do nome deles se tornar famoso? É uma casa real que está sendo estabelecida aqui. Nimrod é aquele que começou a se tornar poderoso na terra. E esse centro de poder que é endossado pela religião
e agora é o primeiro momento na história aqui, a política começa a perverter a religião e se utilizar da religião para dominar as pessoas? Sim, isso existe até hoje. Até hoje existe uma apropriação por parte dos poderosos da fala religiosa para que possa endossar as suas intenções. E a gente percebe que esse é um padrão que começa aqui em Babel e que vai ser repreendido lá pelo livro do Apocalipse, como no final dos tempos havendo uma coligação dos reis da terra com Babilônia. E Babilônia vai ser justamente o desenvolvimento religioso de uma percepção religiosa que começa com Nimrod aqui na Torre de Babel. E qual é essa percepção religiosa? A gente vai encontrar no próprio texto, que o texto vai dizer assim, façamos uma torre que chegue até os céus e torne célebre o nosso nome. O que é o chegar até os céus? Então, as pessoas que criticam a Bíblia fazem uma leitura assim muito ingênua, leem como chegar até os céus como se fosse a altura da torre. Não, o que eles estão fazendo aqui, a arqueologia facilmente consegue mostrar pra gente o que era. Eles estavam fazendo aqui um zigurate, que era uma espécie de uma pirâmide de degraus, uma pirâmide escalonada. E na cultura mesopotâmica, que continuou essa ideia das torres depois, e o próprio Egito vai ter isso também, na cultura mesopotâmica, o zigurate ou a pirâmide era algo que o sacerdote, que era rei e sacerdote, lá na antiga Mesopotâmia chamado de patese, ele subia lá em cima com o seu cortejo sacerdotal e ele consultava os astros. Porque como que começa essa ideia? A ideia já existia. O Criador mora nos céus. Então, se ele mora nos céus, essas coisas que estamos vendo aí, essas estrelas magníficas, que estão cada dia numa posição e que parecem desenhos e a gente identifica com personagens, com ancestrais e tudo mais. Então, esses daí são os deuses. E a lua, que influencia tanto nas marés, no crescimento das plantas e outras coisas mais, isso é um deus. O sol, que influencia tanto, isso é um deus. Então, a astrologia começa a se formar a partir do momento que o ser humano começa a se afastar do conceito de um Deus único e ele começa a olhar para a criação como sendo deuses inferiores, intermediários entre eles e esse Criador. E a ideia da pirâmide é subir ao céu no sentido de que ele está sendo um pontífice, ele está conectando, o sacerdote está conectando os adoradores que estão ali embaixo na torre com o mundo celestial. Então essa torre é o portal para o mundo celestial. Sabe o que significa Babel? Não, Babel não significa confusão. Essa foi uma corruptela que depois o autor hebreu vai fazer, transformando a palavra Babel em confusão. Mas a palavra Babel na linguagem acadiana, na linguagem da antiga Mesopotâmia, Babel é porta do céu. Ou seja, a torre era um portal dimensional para acessar o mundo dos deuses. Em outras palavras, do ponto de vista monoteísta, aquilo ali era uma blasfêmia porque era como se o homem, por suas próprias obras, estivesse construindo uma maneira de chegar ao céu sem precisar passar por Deus. O homem estava construindo um portal, em outras palavras, ou pelo menos na sua intenção imagética, esse portal ele teria acesso ao mundo celestial, acesso ao mundo do divino, e ele não precisaria se submeter a Deus, mas ele entraria no céu e tomaria conta de tudo. Por isso que o nome do camarada aqui é Nimrod, que significa rebelde, porque ele está convencendo o povo de que ele é o intercessor, ele é a maneira pela qual o povo vai adentrar pela porta do céu, a porta celestial, a Babel. E é por isso que a cidade tem esse nome, Babel, porque essa era a intenção deles. A intenção deles é entrar no céu e diz assim, não permitir que o homem fosse espalhado. Por que não permitir que o homem fosse espalhado? Porque a bênção que Deus deu a Noé e seus filhos dizia assim, olha, vou abençoar vocês e vocês se espalhem e colonizem a terra.
eles estão fazendo exatamente o contrário, ou seja, eles estão sendo rebeldes contra Deus, estão dizendo assim, nós não queremos o plano de Deus para a nossa vida, nós vamos ficar tudo junto, vamos ficar aqui e criar uma ditadura, e não só nós vamos criar aqui o nosso governo, mas a gente vai se certificar de que nunca mais Deus nos espalhe, seja por um dilúvio, seja por um juízo, nós vamos fazer um portal, um Babel, uma porta do céu, vamos entrar no céu e nós vamos controlar o próprio Deus. Então, essa é a intencionalidade por trás do texto bíblico. Não tem nada a ver com a altura da torre. Nada, absolutamente nada a ver. A perspectiva deles é uma ideia de que o sacerdote poderia, por encantamentos mágicos, entrar no céu e assim ele teria controle do céu. Então, ele, conhecendo os primeiros astrônomos, que também eram os primeiros astrólogos, começaram a perceber como os astros marcavam os calendários. Esse conhecimento já vinha de antes do dilúvio, e esses calendários podiam prever, por exemplo, as colheitas, as plantações. Então parecia que eles estavam controlando, eles diziam assim, olha, pode plantar agora, vamos plantar nessa época e tal, porque vai nascer, vai crescer, porque eles tinham um conhecimento, e assim eles manipulavam as pessoas mais simples através do engano religioso. E este é o grande pecado da Torre de Babel, porque a construção de um sistema corrupto, onde o Estado corrupto está tomando parte ou se apropriando do discurso religioso de uma forma imensamente blasfema, onde o líder humano se coloca no lugar do próprio Deus, como se ele fosse o representante do próprio Deus, quando na verdade ele está agindo de maneira tremendamente egoísta e calculista, ok? Quando você percebe a reação de Deus, lá no verso 5, diz assim, desceu o Senhor para ver a torre. Essa aqui, mais uma vez, é um hebraísmo, você já aprendeu nos episódios anteriores, hebraísmo são aquelas expressões idiomáticas que não tem a ver com Deus descendo de verdade, ou vendo de verdade. É uma descrição com uma construção de linguagem humana para dizer que Deus vai entrar em ação e ele vai tomar uma atitude. Então, desceu o Senhor para ver, não quer dizer que ele não tinha visto antes, ou não quer dizer que ele não está ali vendo, ou não está onipresente. É uma expressão idiomática que tem o propósito de dizer que Deus está entrando em ação. E o que ele faz quando entra em ação? Faz um julgamento, uma avaliação. E na avaliação de Deus, ele diz, né, não haverá mais restrição para o que eles intentam fazer. Essa frase é fundamental, acho que ela está ali no verso 6, né? Isso, no verso 6. Assim, olha só o que eles estão fazendo aqui, olha só o que eles estão intencionando. E aí Deus diz assim, já não haverá restrição para o que eles podem fazer. O ser humano tem uma capacidade extraordinária de desenvolver conhecimento, tecnologia, ciência, de explorar a natureza, de dominar a natureza, porque Deus deu essa capacidade, e inclusive de manipular a natureza. Mas passado um tempo depois do dilúvio, Deus percebe que a natureza pecaminosa do homem continua agressiva e rebelde, e esses seres humanos eles vão desenvolver tecnologias como a construção das pirâmides, que foi uma coisa extremamente complexa, e não dá para saber onde é que esses caras vão parar, porque eles já têm um conhecimento da astronomia, eles já estão desenvolvendo ali arquitetura, uma matemática fantástica. Olha, só para você ter uma noção, até hoje a gente ainda tem algumas dúvidas sobre como é que as grandes pirâmides foram terminadas de construir. A gente tem uma noção básica, mas como é que colocaram as últimas pedras lá em cima, nas 3 grandes pirâmides do Egito, a gente ainda tem algumas dúvidas. Eles eram colossais. E esses caras construíram coisas alinhadas com os astros. E aqui já vem um outro detalhe que é importante. Você talvez já percebeu que tem pirâmides no mundo inteiro. Tem pirâmides na China, tem pirâmides na Índia, tem pirâmides no Novo Mundo, nas Américas, né? Tem pirâmides no Egito, tem pirâmides em alguns lugares, tem ruínas de pirâmides na Europa e também, obviamente, tem as pirâmides zigurates aí da Mesopotâmia. É importante você saber que elas não são da mesma época, certo? Por exemplo, as pirâmides aqui da Suméria, elas estão separadas das pirâmides lá dos maias por alguns milênios aí, não é tudo da mesma época, eles não saíram de Babel e começaram a construir pirâmide no dia seguinte.
existe uma relação interessante que onde a gente encontra pirâmides, você encontra elas relacionadas de alguma forma com a astronomia, não sempre igual, mas de alguma forma. Também sempre ou quase sempre as pirâmides têm algum tipo de relação com o universo dos mortos ou com o imaginário religioso desse pessoal. Bom, então Deus está definitivamente decidido a botar uma restrição porque a tecnologia vai crescer grandemente e pode ser que o homem descubra determinadas tecnologias antes que tenha a maturidade para utilizar essas tecnologias e se destrua. É isso que o texto quer dizer quando Deus fala assim, olha só o que eles estão fazendo, já não há limite para o que eles intentam fazer, não há restrição. Isso aqui é apenas, Deus diz assim, isso aqui é apenas o começo, agora não vai haver restrição para tudo que intentam fazer. Imagine, por exemplo, se o ser humano, na sua imaturidade, lá da Idade do Ferro, onde haviam guerras bárbaras, se o ser humano tivesse alcançado a tecnologia naquele estágio de maturidade, se o ser humano tivesse alcançado a bomba atômica quando tinha uma maturidade moral, como por exemplo do mundo antes de Cristo. Imagine que as armas nucleares tivessem sido descobertas primeiro por Hitler. Quanta coisa terrível. Então Deus, na sua onisciência, ele tem o poder de ver o futuro e ele percebe que algumas coisas têm que ser restritas e o ser humano não está pronto para elas. Alguns conhecimentos o ser humano realmente tem que demorar a adquirir, porque senão ele é tão perverso que ele se autodestruiria. Nós não sabemos em quanto tempo o ser humano alcançaria níveis tecnológicos para se autodestruir, mas é mais ou menos o que dá a entender nesse texto, de que não havia restrição para o que eles intentavam fazer. Eles se tornariam invencíveis, sujeitariam o mundo a uma ditadura e provavelmente levariam a humanidade à autoextinção. Então Deus atua de maneira a separar os povos e a atrasar o progresso dos povos. E qual é uma das melhores maneiras de você atrasar o progresso dos povos sem machucar os povos? Um dos maiores atrasos que existe para os povos é a diversidade de idiomas, porque tão pronto um povo descubra uma tecnologia, um conhecimento, demora até outro povo entender aquela mesma tecnologia, conhecimento ou saber. Até que determinados livros cheguem até determinado país, demora às vezes décadas e aquele país fica mais atrasado. Então o mundo sofre um atraso imenso de conhecimento e de tecnologia exatamente por falar línguas diferentes. Curiosamente, o fenômeno da globalização está acelerando o conhecimento no mundo porque está promovendo essa possibilidade de vencer a linguagem e os idiomas e partilhar uns com os outros o conhecimento. E a humanidade parece que vai chegando justamente num estágio em que a gente começa a se perguntar se o planeta daqui a alguns anos vai ser sustentável. Olha só que interessante. Será que isso não teria acontecido muito mais cedo? E exatamente por isso Deus dividiu os idiomas, as linguagens? O verso 7 vai dizer assim que foram confundidas as linguagens. E muita gente perguntou nos comentários e pergunta aí para mim no canal qual era a língua original. Alguns perguntaram assim, era a língua dos sumerianos? Olha, amigo, eu acho que não dá para dizer que era esta ou aquela língua. Eu acho que a língua original que esses povos tinham se perdeu completamente. O sumeriano é uma coisa muito esquisita, porque nem sequer é uma língua semita, nem é uma língua indo-europeia, nem é uma língua camita. Não se consegue encaixar o sumeriano em nenhuma das línguas ali do Oriente Médio. E ele aparece e desaparece também depois
mais ou menos na época de Abraão, quando a Suméria vai desaparecendo, também vai desaparecendo a língua sumeriana, sobreposta à língua acadiana, que vai tomando conta ali daquela região. Outros me perguntaram se a língua original era o hebraico. Não com todas as letras e um não com letras maiúsculas. Gente, o hebraico é uma língua que, como todas as outras, enfrentou uma construção. Então, só para dar um exemplo para você, de onde que vem a língua portuguesa? Não vem da Torre de Babel. A língua portuguesa é uma língua que enfrentou uma construção com base na influência dos romanos na Península Ibérica e aí interagindo com as línguas que já haviam ali na Península Ibérica. Com o hebraico foi a mesma coisa. Não vou contar aqui a história do hebraico para vocês, mas veja, as línguas semitas, elas têm um tronco comum. Quando eu digo línguas, não quer dizer que um povo fala exatamente a sua língua original. Por exemplo, hoje, se você pegar aqui nativos brasileiros, eles vão falar português. Pode ser que até conheçam a língua nativa deles, mas eles falam português. Quando você pega ali, por exemplo, os cananeus, eles são cananeus, descendentes de Canaã, que é camita, mas eles falam uma língua semita. E quando que eles começaram a falar essa língua semita, não tem a menor ideia. Quando Abraão chega em Canaã, eles já falam uma língua semita. E que língua falou Abraão? Abraão veio lá da Mesopotâmia. Talvez ele conhecesse o sumério, mas muito provavelmente Abraão, sendo semita e vindo lá daquela região, falava uma língua, um dialeto parecido com o assírio e parecido com o acadiano. Ele deveria ter um dialeto derivado do acadiano. Tem muito do acadiano dentro do hebraico. E quando ele chega em Canaã, ele conversa e ele começa a falar, e os filhos, netos e bisnetos dele falam a mesma língua que os cananeus falam. Quando você vai comparar a língua de Canaã, o moabita, o amonita e o hebraico, eles são todos muito parecidos, e quem entende uma meio que entende as outras, porque eles evoluem aos poucos de um tronco comum. Se você vai olhar a escrita hebraica, você vai ter um proto-hebraico que começa na época de Moisés e vai lentamente se separando da linguagem dos cananeus, que é um outro dialeto semita. E quando chega lá na época de Davi, já é um outro hebraico, que não é igual ao hebraico falado na época de Abraão, aliás, na época de Moisés. E quando você chega lá na época de Esdras, esse hebraico também já está numa construção um pouco diferente. E o hebraico moderno vai ter suas diferenças do hebraico bíblico, porque línguas estão constantemente num processo de evolução e de desenvolvimento, ok? Nós não sabemos quais foram as línguas originais divididas aqui na Torre de Babel. Alguns acreditam que, como tem aí em torno de uns 70 personagens descritos em Gênesis 10, cada um desses personagens representa uma das línguas que foram divididas em Babel. Mas isso é muito mais uma crendice do que uma afirmação que podemos construir com base no texto. O que a gente percebe é que existem, no estudo da linguística humana, troncos comuns de línguas. Por exemplo, o indo-europeu, que vai indo, se separa, se divide, e você tem uma derivação lá para o lado da Índia, que vai dar o sânscrito. Você tem outras línguas indo-europeias que vão lá para o lado da Europa, e daí vai dar o grego, vai dar o germânico, as línguas celtas, e enfim. Então, é um processo lento. Quer ver, por exemplo, as línguas germânicas, de onde mais tarde vai vir o alemão? As línguas germânicas vão surgir 500 anos antes de Cristo. Isso é muito recente, entendeu? Mas é só ali que começa a surgir o que a gente vai falar de língua germânica. Antes tinha alguns povos indo-europeus, nórdicos, que moravam por lá e que vão evoluir e se tornar o que a gente vai chamar de germânicos. E assim tudo é aos poucos, certo? Não temos tempo aqui para falar desta área, mas ela é interessantíssima. Vá pesquisar por você mesmo. É um trabalho maravilhoso de conhecer e tem muito material por aí que você pode ler a respeito. E, por seguinte, você tem a partir do verso 10 a linhagem de Sem. Então, veja, há um interlúdio, conta-se a história de Babel,
e recomeça contando a história de Sem. Não que o patriarca Sem tenha estado lá na Torre de Babel. Ele volta no tempo para agora contar sobre a família de Abraão. Então, quando chega em Abraão, vai começar agora a história dos hebreus na Bíblia. Mas é preciso mostrar e fechar no capítulo 11 qual é a origem dos povos, da civilização humana, das nações. Então esse era o propósito aqui, mostrar que todos esses povos foram espalhados dali e que agora Deus escolherá uma linhagem, uma família, para abençoar todos esses povos que dali se espalharam. Porque Deus os espalhou para que eles não se destruíssem, não se autodestruíssem. Deus os espalhou para que eles não se escravizassem, como era a intenção ali de Nimrod, fazendo um nome célebre, um governo único e tudo mais. O objetivo da eleição de Abraão vai ser eleger ele para abençoar estes que foram embora a partir de Babel. Então, na Bíblia, Deus escolhe A para abençoar B, C, D e E. Não há uma preferência pelos hebreus, mas há um amor de Deus por todos esses povos, nos quais ele vai procurar um destes que ainda mantém viva a chama do monoteísmo. E estes descendentes são uma linhagem ininterrupta, não exaustiva, pode ter tido alguns descendentes não citados aqui entre um e outro, mas é uma linhagem ininterrupta de que houve uma família sempre que preservou a verdade do conhecimento desse Deus único. Você tem um outro personagem legal aqui chamado Éber, é daqui que vem o nome Hebreus. Éber é um nome, e é justamente por isso que o nome dele vai dar nome aos hebreus, que significa aquele do outro lado do rio, aquele que cruza, que atravessa. Parece que o nome sugere algo como um andarilho, como um nômade. E é por isso que o povo de Deus, descendente aí de Abraão, enquanto estiver peregrinando, vai ser chamado de hebreus. Quando eles estão no Egito, eles vão ser chamados de hebreus, eles estão peregrinando, eles estão andando, cruzando, eles são estrangeiros. Quando eles estão no deserto, lá os 40 anos do deserto, são chamados de hebreus, porque eles são peregrinos. E sempre esse contexto vai ser associado ao peregrinar. O livro de Hebreus, que já é no Novo Testamento, vai usar muito a linguagem de que a esperança não é para um reino, para uma Jerusalém construída por mãos de homens, mas tudo está se pensando em algo maior, um líder maior que é Cristo e uma Jerusalém maior. Então, por isso, você vai ter um livro de aos Hebreus, aqueles que são cristãos que se entendem como peregrinos aqui nessa terra. Eles não pertencem às coisas mundanas, eles aspiram por coisas superiores. Esse é o sentido dos Hebreus. Você tem um outro personagem, Peleg, que diz que nos dias dele se dividiu a terra. Aqui não tem nada a ver com a divisão dos continentes, das massas continentais, como alguns às vezes sugerem. Moisés, que é o escritor, não tem a menor noção dessa questão de continentes, de divisão de continentes. Ele não tinha essa perspectiva ainda na época que ele viveu. A divisão das terras, ele está falando aqui sobre o episódio da Torre de Babel, quando esse pessoal se dividiu e cada um escolheu um rumo para ir, e alguns escolheram determinadas terras para morar e para se adorar. Então, provavelmente, o episódio da Torre de Babel ocorre nos dias que Peleg viveu, e são os descendentes dele, de Éber e dessa turma toda aí, que vão dar origem a uma linhagem que vai ser a linhagem da onde vai vir Abraão. Agora, meus amigos, eu queria terminar aqui mostrando uma coisa muito importante para vocês, que é o seguinte: Deus separou os povos lá na Torre de Babel para que eles não se autodestruíssem. Quando a gente abre no livro de Atos, capítulo 2, e nós temos a história do Pentecostes, existe um milagre que eu acho muito bonito, que é o dom de línguas. E o texto vai dizer assim, olha, que chegando ali os dias do Pentecostes, estavam habitando em Jerusalém judeus vindos de todos os lugares, nações e linguagens. E cita essas linguagens e essas nações, porque de repente os apóstolos foram tomados do Espírito Santo
E eles, para testemunhar sobre Jesus, para contar a história de Jesus, começaram a pregar na língua desse pessoal todo. E eles dizem assim, ó, somos partos, medos, elamitas, naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito, das regiões da Líbia, nas imediações de Cirene, e romanos que aqui residem, tanto judeus como prosélitos. Então tinha ali conversos, gentios conversos ao judaísmo, cretenses e arábios. E aí ele se pergunta assim, como os ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus? Eles estavam impressionados porque se levantaram os apóstolos para pregar. E os apóstolos eram rudes galileus, sem estudo, sem preparo, e de forma milagrosa os apóstolos estavam falando línguas que nunca tinham aprendido na vida deles. E a pergunta no verso 11 aqui de Atos 2 é essa: como os ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus? Todos atônitos e perplexos interpelavam uns aos outros. O que quer isso dizer? Este milagre do Pentecostes, que vai levar à conversão de 3.000 pessoas nesta ocasião, é justamente o milagre de inversão da história da Torre de Babel. Em Babel, pela rebeldia humana, foi preciso separar os seres humanos em línguas e idiomas diferentes para que eles não se autodestruíssem. Em Cristo, todos os povos e nações são benditos através da linhagem de Abraão em Cristo, porque Cristo reúne em si a esperança de todas as nações. Cristo é o desejado de todas as nações. Converge as pessoas das mais diferentes nações e povos, tornando-os o reino de Cristo. Eles foram separados para que se impedisse que fosse o reino de Nimrod, um reino de ditadura, um reino de escravidão, de exploração. Em Cristo, todos eles são iguais, sejam da África, da Europa ou da Ásia. Em Cristo, todos eles são reunidos, qualquer que seja a linguagem deles, desaparece, porque eles estão na linguagem do amor. Que todas as diferenças que existem entre nós possam desaparecer e possamos ser reunidos novamente em Cristo. Um grande abraço, foi uma honra para mim estudar com você os 11 primeiros capítulos de Gênesis, e também não importa o que eu digo, importa o que está no texto bíblico, porque o texto bíblico, lembre-se, passará o céu e a terra, mas as palavras de Cristo não passarão, disse o Mestre Jesus.